Agora vamos responder a questão 7, que foi uma questão que vocês fizeram no Google Forms. O item 1 era só para identificar o seu e-mail, o item 2 também era só para você se identificar com o seu nome completo. O item 3, de fato, já é uma questão para você julgar como verdadeiro ou falso. Aqui, a observação, temos que fazer só um minutinho. Aqui a questão 3, é verdadeira ou é falsa? Ela diz o seguinte: considerando uma função qualquer, olha só, quando a gente escreve f, x, z, z, isso aqui se refere a uma derivada parcial, uma função derivada parcial de terceira ordem, na qual você pegou uma função original, derivou primeiro com relação a x, depois você derivou com relação a z, e então o resultado você derivou com relação a z de novo. Então você deriva primeiro com relação a x, depois z e z. As derivadas são calculadas seguindo essa ordem. Quando a gente escreve assim, ó, de Ronde ao cubo de f, de Ronde x, de Ronde z ao quadrado, isso aqui está associado, colocando os parênteses de forma adequada, é o seguinte: pegamos a função f e calculamos primeiro a derivada com relação a z. O resultado disso fica de Ronde z novamente. E o resultado disso, de Ronde x. Se você notar, ó, simplificando a notação, realmente é o de Ronde ao cubo, e aqui fica de Ronde x, de Ronde z. Ficou essa aqui. Mas a ordem com que você calcula a derivada parcial, se você colocar o parênteses, não tem dúvida, é de dentro para fora. Agora, se você olhar com essa notação aqui, é necessário lembrar que a leitura é nessa direção e sentido. Tá? Então, no geral, essas expressões aqui não são iguais. Tá? Então, esse item aqui é falso. É um item falso. Tá bom? É isso. Vamos para a questão 4. Questão 4. Não. Considerando uma função qualquer f, podemos dizer o seguinte: se f tende a L, quando xy tende a D, ao longo de toda a reta que passa por AD, então o limite existe é L. Aqui é uma função com duas variáveis, tá? Então eu tenho aqui o domínio de uma função, né, no geral com duas variáveis, é todo R2. Um ponto AB qualquer está aqui. Um ponto AB qualquer é um ponto do plano XY. Quando a gente tende a esse ponto ao longo de qualquer reta, eu posso ir para ir até esse ponto por uma reta horizontal, por uma reta vertical, por uma reta inclinada, por uma reta mais inclinada ou menos inclinada. Então, eu posso passar por esse ponto por infinitas retas diferentes. Vamos supor que por todos esses caminhos o limite existe. Né? Se f de x tende a L, se o limite existe e é L por qualquer reta que eu passe, eu posso garantir que o limite geral existe? Não. Porque por mais que eu considere todas as retas que passem naquele ponto, todas as retas não representam todos os caminhos. Pode acontecer eu me aproximar desse ponto por um caminho que não é uma reta e o limite não ser igual a L. Posso me aproximar desse ponto por uma parábola, posso me aproximar desse ponto por uma função exponencial, por uma função logarítmica, por uma função trigonométrica. Existem uma infinidade de funções, né, de trajetórias que passam nesse ponto aí, e eu não sei se o limite existe é L.
vai dizer o seguinte: eu posso tender a esse ponto por qualquer caminho, não importa o caminho, o limite sempre vai ser igual a R. Aqui nessa sentença aqui, né, nesse enunciado, disse só que os caminhos são retas. Por mais que se tenha por todas as retas, não são todos os caminhos. Então, isso aqui também é falso. Tá? A questão 4 também é falsa por essa... Então, a questão 4 aqui não é uma sentença verdadeira. Ela também é falsa. Ok? Vamos para a questão 5. Se f tem um mínimo local em AB e f é diferenciável em AB, então, necessariamente, o gradiente é nulo. Se f tem um mínimo local em um ponto. Aquele ponto lá é o mínimo local. E f é diferenciável, quer dizer que é uma superfície suave, então naquele ponto ali, o plano tangente é horizontal. Tá? Deixa eu desenhar aqui, só para ilustrar. Então imagine o seguinte, que a nossa função tem um mínimo local e ela é diferenciável. Então eu estou na seguinte situação. Uma função com duas variáveis, um exemplo, tem aqui um paraboloide. Nesse ponto aqui eu tenho um mínimo local e ela é uma função diferenciável, né? Ela não tem quina. Ela é uma curva suave. Então nesse ponto aqui, por ser mínimo local, nessa direção a reta tangente é horizontal, nessa direção a reta tangente também é horizontal. Ou qualquer outra direção que você tomar, as retas tangentes todas serão horizontais. Daí temos que o plano tangente é horizontal. Tá? Nesse ponto, o plano tangente é horizontal. Então, qualquer reta tangente aqui também é horizontal. Ou seja, todas as retas tangentes têm inclinação nula. Então, a inclinação da reta na direção de x é zero, a inclinação da reta na direção de y é zero. Logo, o gradiente nesse ponto em questão, no ponto AB aí, vou botar aqui, o gradiente no ponto AB vai ser 0, 0, ou seja, vai ser o vetor nulo. Então essa questão aqui ela é verdadeira. Tá? Se f tem um mínimo local em AB e f é diferenciável nesse ponto, no AB, então o gradiente é sim o vetor nulo. Então é verdadeiro. Tá bom? Questão 6. Vamos lá. Vou apagar aqui a questão 5. Questão 6. Se f de x, a nossa função aqui com duas variáveis, é igual a ln de y. Então o gradiente é igual a 1 sobre y? Não. O gradiente é sempre um vetor. O gradiente é um vetor onde as componentes são derivadas parciais. Derivada parcial de f com relação a x é zero. Derivada parcial de f com relação de y a y é 1 sobre y, mas é um vetor. Tá? Não é uma função real. Não é uma função escalar. Então dizer aqui que o gradiente é uma expressão escalar é uma frase equivocada. O gradiente é sempre um vetor. Ah, mas a primeira componente é zero. Vai ficar indicado lá que a primeira componente é zero. Tá? Então é falso por isso. Só pela... É falso. O gradiente é sempre um vetor. Tá bom? Por fim, questão 7. Questão 7 diz o seguinte. Deixa eu anotar aqui. Questão 7. A minha função aqui, f de xy, definida por seno de x mais seno de y. Temos um vetor v, que é o vetor 1, 1. Tá? Um i mais um j. É o vetor 1, 1. Ele aponta ali na direção daquela reta identidade.
Então, a derivada de f num ponto AB qualquer, na direção e sentido desse vetor V, é sempre um valor entre menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Então, aqui a sentença é sobre a derivada parcial. A derivada parcial de f com relação num ponto qualquer AB, na direção e sentido do vetor V, é dada pelo gradiente da função f no ponto AB vezes o vetor V, que tem que ser um vetor unitário, né, aqui o versor do vetor V. Então é só pegar o vetor V e dividir pela norma dele. Tá? Então temos aqui uma derivada direcional. E uma maneira de calcular a derivada direcional é usar esse teorema, que nos garante que a derivada direcional é o produto escalar entre o gradiente no ponto vezes o vetor. O versor, né, desse vetor aqui de interesse. Tá? Então, vamos calcular então essa derivada parcial. O gradiente pode ser calculado à parte. Deixa eu calcular aqui o vetor gradiente à parte. Vou ampliar, tá? Para ter mais espaço para resolver. Olha aqui. Gradiente da função f. Derivadas parciais. Derivada de f com relação a x. Derivada de seno. Derivada de seno, cosseno. Derivada de seno, cosseno. Então, o gradiente aqui é cosseno x, cosseno y. Genérico. O gradiente no ponto específico, no caso aqui no ponto AB, é cosseno de A, segunda componente, cosseno de B. Então vai ficar indicado esse cosseno aqui. Então podemos voltar e continuar o problema. A derivada parcial de f na direção e sentido do vetor V num ponto AB qualquer vai ser esse vetor aqui, cosseno de A, cosseno de B, vezes o vetor V, que é o vetor 1, dividido pela norma dele, que é a raiz de 2. Tá? Então, isso aqui é cosseno de A mais cosseno de B, fazendo aqui o produto escalar. Primeira componente vezes a primeira, segunda vezes a segunda e soma. Dividido por raiz de 2. Então, essa aqui é a derivada parcial de interesse. Só que ela ficou indicada em termos de A e B. Mas você precisa lembrar que a função cosseno é uma função limitada, de menos 1 a 1. A função cosseno é uma função limitada, de menos 1 a 1. Então não importa o valor de A e B. Né? Isso aqui eu sei que essas parcelas irão variar de menos 1 a 1 cada uma. Então, na menor das hipóteses, isso aqui vale menos 1. Ambas podem valer menos 1. Então, a gente vai ter menos 2 sobre raiz de 2, na menor das hipóteses. E na maior das hipóteses, ambas valem 1. Então, vamos ter 2 sobre raiz de 2. Então, a derivada parcial de f num ponto AB, né, na direção e sentido do vetor V, vai variar aqui, ó, entre menos 2 sobre raiz de 2 até 2 raiz de 2. Tá? Eu vou retomar lá o enunciado. O enunciado diz o seguinte: a derivada parcial está variando de menos raiz de 2 até raiz de 2, que é equivalente, não é mesmo? Se a gente racionalizar aqui, ó, se você racionalizar aqui, multiplica por raiz de 2 o numerador e o denominador, vamos ter raiz de 2 vezes raiz de 2. O denominador vai cancelar o 2. Tá? Então é só racionalizar esses extremos. Derivada parcial no ponto, dividido. Racionalizando aqui, multiplicando por raiz de 2, numerador e denominador. Denominador fica 2, cancela o 2 e fica só o raiz de 2. Então, tá aí, a derivada parcial
derivada direcional de f no ponto AB na direção em sentido do vetor v é sim um valor entre menos 2 e raiz de 2. Então a sentença é verdadeira.